Olá, ouvintes! Estamos começando agora mais uma edição do programa Entrevistas DPE aqui na Rádio Defensoria. Eu sou Gislaine Teixeira e te convido a ficar com a gente para bater um bate-papo sobre assuntos importantes e interessantes, preparados com muito carinho pela nossa equipe. Então você já sabe, né? Fica por aí, aumenta o volume e obrigada pela sua companhia. Hoje nós vamos falar sobre prevenção de alagamentos e entupimentos no período de chuva na cidade de Boa Vista. O período de chuva sempre é um desafio para algumas famílias, mas você já parou para pensar que muitos desses problemas podem ser evitados com atitudes simples? Na real, isso vai além de um incômodo momentâneo e envolve questões de saúde pública e sustentabilidade. Hoje nós vamos conversar com o Rômulo Almeida, Superintendente Municipal de Serviços Públicos, para falar sobre como funciona a coleta nesse período, os desafios enfrentados pela gestão municipal e a importância da conscientização da população para evitar entupimentos, alagamentos e outros transtornos causados pelo acúmulo de resíduos. Seja bem-vindo, Rômulo. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Bom dia aos ouvintes. Estamos aqui para esclarecer aí as perguntas e orientar a nossa população a estar ajudando aí a Prefeitura Municipal de Boa Vista quanto ao descarte correto de resíduos para não vir atrapalhar aí a rede de drenagem, nem tampouco a circulação de pessoas nas ruas da nossa cidade. Certo. Como que está funcionando o cronograma de coleta de lixo domiciliar durante o período da chuva? Houve alguma alteração ou reforço nas equipes? Na verdade, a gente tem que reforçar, né? Por conta do inverno. Temos alguns pontos ainda na cidade de Boa Vista, em alguns bairros, que a gente chama de áreas críticas, né? Por exemplo, beiras de lagoas, de igarapés, que há alguns anos atrás teve umas áreas que foram invadidas, né? Por populares e estão residindo ainda nessas áreas. No verão a gente consegue fazer a coleta, entrar com um caminhão. Mas no período de chuva, no período de inverno, essas áreas a gente não consegue ter acesso com um caminhão. Então aí a gente tem que aumentar a equipe, as pessoas têm que entrar com carros menores à vez, uma picape, ou até manualmente fazer essa coleta para o local onde o caminhão possa passar e estar recolhendo esses resíduos domiciliares. Quanto aos outros bairros, normal, a coleta está acontecendo diariamente, de segunda a sábado, né, que é segunda, quarta e sexta em áreas mapeadas, e terça, quinta e sábado em outras áreas mapeadas, diurnamente e noturnamente. E quais os principais desafios enfrentados pela gestão municipal nesse período, especialmente em relação ao descarte irregular de lixo e à prevenção dos alagamentos? Na verdade, o grande problema é esse descarte irregular de resíduos, né? A Prefeitura Municipal, através do nosso prefeito Arthur Henrique, tem trabalhado constantemente, né, desde da gestão passada quanto essa gestão, para estar tentando coibir esse descarte. Esse ano nós já conseguimos aí mapear esses pontos. Temos mais de 100 pontos críticos de descarte irregular de resíduos. Perto da minha casa tem um. Esses pontos, o prefeito Henrique nos orientou a estar colocando aquelas placas que já saiu na mídia, que já foram mostradas. Então a gente já instalou aí 128 placas em vários pontos da cidade, em vários bairros, bairro São Vicente, Cinturão Verde, São Bento, Jockey Clube, Araceles, então vários pontos da cidade que tem esses pontos que a gente chama de pontos viciosos de descarte, que atrapalha a limpeza pública, que enfeia a nossa cidade, que traz doença, roedores, né, as pragas. Barata. E além disso, tem um custo, né, que nós pagamos, todos nós munícipes pagamos. Né? Para você ter uma ideia, a gente tem que disponibilizar uma máquina e caçambas todos os dias para estar recolhendo esses resíduos. Esses equipamentos poderiam estar fazendo outro tipo de limpeza, ajudando em outra frente de serviço, que a gente tem várias frentes de serviço, né, de limpeza na cidade, mas, infelizmente, muitos munícipes ainda insistem em estar fazendo desses pontos descarte irregular de resíduos. A gente informa que a fiscalização está na rua, né? A gente está conseguindo notificar algumas pessoas. Um dia desse eu acho que foi visível, que saiu na mídia, um cidadão filmou
uma caminhonete no bairro Tancredo Neves, descartando resíduos. Esse vídeo foi para a mídia, a gente conseguiu localizar o cidadão, ele foi autuado, entendeu? E a área foi limpa. A gente vai botar placa nela lá novamente, né? Para que evite esse tipo de situação, né? E a multa é grande? Qual o valor? Não é tão grande a multa, né? Mas dói no bolso. Hoje a gente está numa situação que qualquer 800 mil reais já pesa. Para quem trabalha todo dia e recebe no final do mês, sabe o quanto isso é pesado. Então a gente orienta a população que não faça isso. A gente tem hoje vários pontos que você pode descartar seu resíduo. O próprio aterro sanitário, a entrada lá tem local para a sociedade descartar seu resíduo, para os munícipes lá. Nós temos hoje os ecopontos, 2 ecopontos na cidade, recebendo esse material, um na Nova Cidade, outro na cidade satélite. A prefeitura tem containers em alguns lugares da cidade que você pode descartar seu resíduo também, não precisa estar jogando no meio da rua. Nós temos as limpezas de mutirão de bairro, que a prefeitura faz em todos os bairros da cidade, né? O prefeito Henrique orienta a gente, ele senta com a gente, ele mapeia as cidades, vamos fazer isso no inverno, esses bairros são mais críticos quanto à limpeza, ainda tem umas ruas que a gente precisa melhorar, então vamos trabalhar nessas áreas para melhorar a limpeza. Então a gente tem um mutirão de limpeza de bairro. Então você guarde seu resíduo, quando o mutirão passar, você descarta no local correto, lógico. A gente tem que informar, porque material de construção, por exemplo, é um tipo de resíduo que não vai entrar no aterro sanitário. Então você tem que descartar no local correto. No ecoponto, né? No ecoponto, você aluga um container dessas empresas que aí estão, que eles vão dar o destino correto. Hoje essas empresas são todas cadastradas no município, os containers ficam na sua residência, mas a prefeitura acompanha o destino desse material. Então a gente informa que isso está funcionando. Então você pode contratar e descartar seu material de construção. E como você falou, a prefeitura já identificou os pontos críticos, né, com maior acúmulo de resíduos e entupimentos. Quais são as ações que são realizadas nesses locais? Nós temos as equipes Patrulha da Chuva que trabalham diuturnamente na cidade, né, realizando a limpeza das bocas de lobo das famosas BL. Então, a última chuva, que foi no domingo, as equipes foram para as ruas, a gente recebeu solicitações, demandas, nós temos ciências que Boa Vista tem alguns pontos ainda críticos que causam esse transtorno de estar alagando. O prefeito Arthur Henrique está ciente disso, a gestão está ciente disso. Ele já solucionou aí 34 pontos que eram pontos críticos na cidade de Boa Vista, que alagavam com frequência. Tem alguns ainda, mas vai melhorar. Ele já está trabalhando para isso. E a gente tem 3 equipes diurnas, que nós chamamos Patrulha da Chuva, que trabalham diuturnamente, de inverno a verão, limpando as BLs, boca de lobo, principalmente nos locais críticos de alagamento. Né? A gente pode citar aqui, a gente teve uma situação aqui no bairro São Francisco, né? As BLs não suportaram os milímetros de chuva, foi uma chuva forte, mas a gente esteve lá, limpou as bocas de lobo. Uma situação que aconteceu na Agnello Bittencourt, ali próximo àquela funerária, que nunca tinha acontecido nos últimos anos, mas um volume muito grande de água. Ali uma descida, né, de várias ruas, um encontro, e veio a alagar. Não teve transtornos tão grandes, a água baixou rapidamente, mas a gente já esteve no local, já fez a limpeza da boca de lobo, elas estão todas limpas em toda aquela área da Capitão Júlio Bezerra até a NH6, então a gente já fez aquela frente de serviço. Hoje a gente está aqui na Praça João Mineiro, próximo à maternidade, entendeu? Ali é uma situação diferenciada, né? Uma obra do governo do estado, e que a gente não tem competência quanto à obra do governo, que é a maternidade, mas as ruas a gente está limpando. A gente já detectou o problema, já sabe o que é, né? E futuramente eu acho que o governo vai melhorar aquilo ali. A nossa parte está sendo feita quanto à limpeza da boca de lobo, das bocas de lobo, né? Toda aquela área. Inclusive hoje nós estamos com a equipe lá fazendo isso. E assim em vários pontos da cidade, não só no centro da cidade.
temos um ponto crítico, o bairro Caimbé, algumas ruas do bairro Caimbé, que toda a sociedade sabe disso, que tem várias reclamações, é uma obra de drenagem, a prefeitura já mapeou, já é uma frente de serviço que o prefeito Henrique deve estar tomando as providências cabíveis, eu acredito que esse ano, ou mais tardar, começo do ano que vem, mas a gente frequentemente choveu, a gente está lá efetuando limpeza, tirando os resíduos que ficam na rua, que sujam a rua, porque choveu, desce resíduos, a população descarta de modo irregular ainda, né? E a gente vai lá e faz a limpeza e tenta ajudar a população da melhor maneira possível. A Defesa Civil do município também nos apoia a população nesse sentido. Então a gente tem várias frentes de serviço para estar combatendo esses pontos críticos que ainda temos na cidade. Certo. E há um mapeamento de áreas mais vulneráveis a alagamentos causados pelo lixo? Como que essas regiões estão sendo atendidas? Na verdade, lá no começo, a gente falou das áreas de invasão, né? Então, nós temos algumas áreas que realmente causam transtorno na época da chuva, que são áreas de invasão perto de lagoas. A gente pode citar algumas no bairro ali, Santa Luzia, Alvorada, por detrás daquele grande supermercado que tem ali, tem uma área de APP, que era uma lagoa, que houve uma grande invasão naquele entorno. A prefeitura ainda não conseguiu retirar aquelas pessoas, já foi retirado algumas casas, mas outras ainda estão em questão judicial para que sejam retiradas e sejam realocadas em outros locais. Então, quando chove, desce todo tipo de resíduo, muita gente ainda não tem aquela lixeirinha em frente de casa, o resíduo fica no chão, quando chove, escoa para aquelas áreas. E os cachorros rasgam com cachorro lixo, rasga, né? Os andarilhos, né? Pessoas de rua rasgam. Então, esse resíduo vai e desce para esses locais. São áreas de APP, então a gente tem uma equipe também que cuida disso, que a gente chama equipe de canal, equipe de vala, né? Que ela é diferenciada das outras equipes para estar entrando ali naquela beira de lagoa, catando esses resíduos, retirando esses resíduos, para que não venha causar um grande transtorno a quem insiste em estar residindo nessas áreas. Não só ali também, a gente tem alguns igarapés, que ainda tem algumas pessoas que moram nesses pontos, né, que foram invasões irregulares, né, que são áreas de APP, e que quando enche, que vem um grande volume de água, de chuva, vai adentrar a casa do cidadão, e a gente tem que dar assistência, tem que estar limpando. Então, é um trabalho constante, né? A gente limpa todas essas áreas o ano inteiro. Essa semana ainda, o prefeito Arthur Henrique teve com as equipes, né, mostrando alguns pontos. Teve aqui no Mirandinha, mostrando a limpeza do Mirandinha. Por que ele escolheu o Mirandinha? Porque já é o final de um canal que corta a cidade, bairros do estado, toda essa área. Então, constantemente a gente limpa, né, os igarapés para que não venha causar transtorno. E os canais também. Então, ele mostra ali, ele vai mostrar os outros pontos da cidade também. Mas é interessante e é muito importante que a população ajude a prefeitura, que não descarte de modo irregular os resíduos. Você acha que um copinho descartável não vai causar transtorno? Junta com de todo mundo, junta, né? com outro, e vai correr para uma BL, vai correr para um igarapé, vai causar transtorno, vai alagar e talvez venha alagar até a própria sua casa, de um parente, de um amigo. Então a gente pede que seja descartado no local correto, que a gente venha a ter essa educação de estar descartando os resíduos no local correto. A gente já está aí, né, numa situação de uma cidade de grande porte, né? A gente tem aí já quase 500 mil habitantes. A gente não é mais uma cidade de 50 mil, 70 mil habitantes. Então, a cidade cresceu, o volume de resíduos cresceu, então a gente tem que cuidar do meio ambiente, ajudar a cuidar do meio ambiente, ajudar a prefeitura a estar zelando e cuidando do meio ambiente da nossa cidade e estar evitando esses colapsos que vêm a acontecer por conta de resíduo descartado de modo incorreto. Do mesmo jeito que a gente limpa a nossa casa todo dia, a cidade é a casa de todo mundo, né? A cidade tem que ter é a consciência. casa de todo mundo. E além da coleta regular, existe um calendário específico para recolhimento de entulhos, galhadas e materiais grandes? Sim, a Prefeitura Municipal tem essa preocupação com a limpeza da cidade. Então a gente tem, além da limpeza de coleta, de porta em porta, que a gente chama, que é a coleta domiciliar, que acontece todos os dias, né, em locais
da cidade, com horário marcado, tudo direitinho. Nós temos o mutirão de limpeza de bairro, que a prefeitura faz diariamente em todos os bairros da cidade. Então eu acredito que tem bairros que até 3 vezes por ano a gente entra com mutirão de limpeza. O que é isso? Roço, capina, raspagem de areia, limpeza das BL, entendeu? Então a gente entra com a limpeza geral nos bairros, né? Temos uma equipe também que cuida da parte do ajardinamento, que cuida dos jardins, que cuida das praças, que cuida das avenidas, né? Que roça, que também retira os resíduos. E temos a coleta desse material através do UNDAM. Se ele tem o BV Cidadão, você vai entrar lá, você vai pagar uma pequena taxa. Se você for fazer uma limpeza na sua residência, se você for cortar uma árvore, a gente tem disponibilizado esse serviço. Então a gente pede à população que utilize esse serviço. É um serviço que é rápido, a gente coloca um container ou você vai colocar seu resíduo no local correto, que é informado pela prefeitura, e uma máquina e uma caçamba vai recolher esse material. Temos também as empresas terceirizadas, que já falamos aqui, que disponibilizam container. Então, a gente tem várias frentes de serviço. Então, não tem por que a gente estar descartando nossos materiais em pontos viciosos, como já foi dito aqui, ou nas esquinas, na frente da residência, atrapalhando a circulação. Ainda existe muito isso de estar cortar árvore, colocar no meio das ruas, quando a prefeitura está passando com mutirão. A gente lembra que isso não é obrigação da prefeitura retirar esse material. Nós somos responsáveis pelos resíduos que produzimos. Então, se a gente está limpando a rua, a gente vai retirar o material que nós estamos produzindo. Então, o munícipe tem que ter essa consciência de o material que ele produzir, ele é responsável por ele, não é o município. Então, você vai cortar uma árvore, você vai limpar o quintal, você vai derrubar uma área que já está causando transtorno, você tem que ter um local correto para destinar isso, como também o vasilhame correto. Não é no meio da rua, não é no chão, não é em cima da calçada, não é no terreno do vizinho baldio do lado. Então, todo esse material a gente tem que ter cuidado para isso. A fiscalização, já foi dito, está na rua, então é de nossa responsabilidade. Hoje a gente implantou e funcionou, e vamos dar continuidade, que é a limpeza que a gente faz nos bairros, nós vamos limpar e retirar o nosso material que a gente está produzindo, que a empresa está produzindo com roço, raspagem de areia, imediatamente, que é para não ficar atrapalhando a movimentação nem a circulação de pessoas e veículos nas ruas. A gente acha que não, mas quando você entra numa rua que cada casa tem aquele monte de galhada, eu acho que toda a população de Boa Vista já presenciou isso, entendeu? Fica um monte de galhada na rua, não tem nem como circular. Corre o risco de incêndio, de insetos, de animais. Então, a gente orienta a população que não venha mais a fazer isso, né? Que corte suas árvores, mas que destine num container, alugue, coloque lá, ou pequeno porte, destine ao ecoponto, destine ao aterro sanitário, para estar ajudando aí na limpeza da cidade. Qual é o impacto do descarte irregular de lixo e entulho nos bueiros, né, as bocas de lobo, e sistema de drenagem da cidade? É impactante, né? A gente já se deparou com canais, por exemplo, canal de grande porte, que tinha geladeira, sofá, Meu Deus. E aquilo vai causar, a água não vai fluir com a rapidez que tem que fluir, né? Vai causar transtorno numa BL lá na rua, lá na frente da casa do cidadão, porque toda a água de Boa Vista a gente sabe que desce para as lagoas, desce para Igarapé. Quando essa água sobe, a drenagem não funciona com tanta fluidez, não é tão rápido. Se tem material, se tem lixo atrapalhando, demora mais ainda a baixar e a escoar. Então, esse é o grande prejuízo. Você vê BLs que tem 4, 5 garrafas PET, copo, sacola plástica, não tem como a água fluir. Ela vai fluir, mas vai fluir devagar. Então, o que vai acontecer? Vai aumentar, vai crescer essa água e corre o risco de alagar residências. Quando você tem uma BL, por mais que ela não tenha um fluxo, né, tão rápido, mas ela está limpa, ela consegue fluir. É o que o prefeito falou na entrevista dele, é o que os engenheiros não ensinam, que é o efeito pia. Quando a gente tem uma pia, que a gente abre a torneira, essa pia ela enche, né? Mas ela vai fluindo,
né, devagar e não vai, né, derramar. Se a gente abrir muito, ela vai derramar. Então, é aquela situação que é a nossa drenagem. Ela tem uma tubulação embaixo, não é só uma boca de lobo. E ela flui para as lagoas, para os igarapés, né? Se o igarapé já está cheio de galhada, cheio de lixo, que não sai, que não vai fluir a água, a situação lá na BL vai segurar. Se a BL também está suja, vai alagar. O senhor falou que encontraram geladeira, né? Mas qual tipo de material é mais frequentemente encontrado obstruindo os bueiros durante a chuva? Obstruindo as BLs, sinceramente, é o material plástico. Copo descartável, sacolas plásticas, garrafas PETs. Esse é o material que mais é encontrado, tanto obstruindo como dentro das BLs, né? Dentro da tubulação de drenagem. Aí também vem a galhada, né, que as pessoas às vezes insistem em cortar e colocar na rua, que desce, que vai fluir. As folhas ajudam a estar entupindo essas bocas de lobo e essas BLs. Então, a gente pede mais uma vez, encarecidamente, que a população venha descartar nossos resíduos no local correto. A gente tem a limpeza todos os dias através da prefeitura, de porta em porta. Então, você vai colocar seu resíduo numa sacolinha plástica, destinar no local correto. O caminhão do lixo, que a gente chama, que é a coletora, o caminhão de resíduos, vai passar no horário correto e vai fazer essa coleta e vai destinar para o aterro sanitário. Então, não vai ficar na rua, não vai causar transtorno. Tem gente que não sabe, né? Mas a limpeza na frente das casas é de responsabilidade do morador, né? Então, como que o senhor avalia a participação da população nesse cuidado? A grande maioria da população cuida da frente da sua residência, né? Cuida da frente da sua residência e descarta esse material de modo correto. Mas a gente tem ainda alguns populares que acham que isso é obrigação do Estado, do município, fazer a limpeza na frente da sua casa, de recolher seus resíduos de grande porte. Não estou falando do resíduo domiciliar, estou fazendo do resíduo de grande porte, né? Eu vou cortar uma árvore, vou capinar meu quintal, vou fazer uma obra, vou jogar tudo na rua e o Estado, o município tem a obrigação de fazer essa limpeza. Não, nós somos responsáveis pelo nosso resíduo, nós somos responsáveis pelo que produzimos. E a prefeitura realiza ações educativas para conscientizar os moradores sobre a importância do descarte correto do lixo e da limpeza urbana? Sim, a gente tem a Secretaria do Meio Ambiente, né, que constantemente está fazendo essas orientações, está fazendo eventos, está mostrando, inclusive nas praias de Boa Vista, a Secretaria de Meio Ambiente faz esses eventos, a Secretaria de Comunicação do município também, diariamente está postando materiais nas redes sociais, mostrando o quanto é importante a gente cuidar dos resíduos, descartar corretamente, para manter a cidade limpa e para manter também a saúde, né? É uma questão de saúde. Existe algum canal de atendimento ou um aplicativo onde a população possa denunciar descarte irregular ou solicitar a limpeza de pontos críticos? Sim, nós temos um canal 156 que funciona perfeitamente e que esse material é distribuído para todas as secretarias do município. Então, se você faz uma reclamação de limpeza, vai para a Secretaria Municipal de Conservação Pública. Se você faz uma reclamação de tapa-buraco, vai para a mobilidade urbana. Então, o 156 funciona, você pode fazer sua reclamação, que nós vamos estar atendendo aí com todo prazer. E quais são as penalidades previstas para quem descarta lixo ou entulho de forma irregular? Além tem as multas, né? Sim, nós temos aí multa e depende muito isso aí da situação, né? Se você for pego descartando material, resíduos, numa área de APP, você vai sofrer penalidades bem maiores, né? Que aí vai entrar Ministério Público, Meio Ambiente, entendeu? Então, a situação é mais crítica. Se você for pego descartando num terreno baldio, você vai sofrer uma penalidade, uma notificação e pagar uma multa também. Então, não escapa de estar sendo penalizado. Vocês têm parcerias com outras secretarias, como o Meio Ambiente ou a Defesa Civil, para reforçar as ações no período chuvoso? Sim, a prefeitura ela trabalha em conjunto, né? O prefeito Arthur, ele coloca todas as secretarias para trabalhar em conjunto. Então, a Secretaria de Obras, a Secretaria do Meio Ambiente, Mobilidade Urbana, Defesa Civil,
Então, a gente trabalha em conjunto. Então, mobilidade urbana, obras, meio ambiente, defesa civil são de suma importância para a questão da limpeza, da mobilidade e da drenagem da cidade. Então, são secretarias que são co-irmãs e que trabalham juntas. E você pode falar mais sobre o funcionamento dos ecopontos, os horários e os dias que as pessoas podem ir lá descartar o material? Os ecopontos trabalham todos os dias, né? Normalmente, e recebem vários tipos de resíduos, né? Desde material de construção, aquela pequena poda da jardinagem que você faz na sua casa, você pode destinar ao ecoponto, as garrafas PETs, para quem toma seu refrigerante em casa, colocar numa outra sacolinha plástica, destinar ao ecoponto, o alumínio, sua televisão deu problema, destine ao ecoponto, a sua geladeira deu problema, o ecoponto vai receber e destinar para o local correto. Então, os 2 ecopontos da cidade estão funcionando plenamente. Né? Inclusive, você me falou que já visitou o ecoponto. Já levei 2 vezes. Que já levou o material para o ecoponto. Então, que bom que você faz isso e que a população do nosso município, da nossa cidade Boa Vista, que é uma cidade tão limpa e tão querida, aprenda a estar destinando esses materiais por locais corretos. Uhum. Os ecopontos funcionam de terça a sexta, das 8 às 6 horas da tarde, e aos sábados de 8 ao meio-dia. Nas segundas-feiras, os locais passam por manutenção. E você pode descartar restos de construção civil, móveis e eletrodomésticos inutilizados, galhadas, resíduos de poda, materiais recicláveis como papelão, papel, plástico, vidro e metal. O que não pode ser descartado é resíduos orgânicos ou úmidos, como restos de alimentos, cascas de frutas, legumes, toalhas e guardanapos de papel sujos de óleos e animais mortos. É incrível, né, como as pessoas jogam um animal morto assim. E já aconteceu comigo, eu liguei para um 156 e eles acionaram a zoonose, né, para recolher o animal morto. É incrível, é como as pessoas insistem em estar descartando o seu animalzinho ainda em locais incorretos, né? Às vezes até na frente da residência de outras pessoas, do lado da residência de outras pessoas, mas é só ligar um 156 que vai ser feito o destino, não precisa você descartar o animal em local nenhum, você liga da sua residência, fica com o seu animalzinho lá, que vai ser recoletado lá na sua residência, não precisa. Se encontrar um na rua que foi atropelado, também é só ligar no 156 que ele vai ser coletado. E sobre o trabalho de fiscalização nesse período, ele está intensificado nos locais mais críticos? Sim, a gente está intensificando, notificando as pessoas. Aqui a gente também tem uma questão peculiar, que é o material de construção, né? As pessoas compram carradas de areia, de barro e colocam, às vezes na frente da residência, às vezes não, na grande maioria das vezes na frente da residência. E esse material, quando chove, quando vem um grande volume de água, ele vai correr, vai escoar, vai para a drenagem e vai atrapalhar e às vezes até entupir, né, a rede de drenagem. Então a gente tem uma fiscalização, ela está na rua, nesse tempo intensifica-se mais, principalmente perto de BLs e em locais que já passa por esse problema de água não fluir com rapidez, para estarem orientando os munícipes, notificando, estar te retirando esse material para não vir atrapalhar a drenagem, como também, né, a questão dos resíduos, né? As pessoas às vezes insistem em estar descartando e a gente está orientando, e com a fiscalização está na rua sim, é intensificada sim, nos pontos mais críticos, para estar orientando e notificando a população não estar cometendo esse tipo de crime, né? Uhum. É um crime contra a visão, um crime contra a saúde, tudo, né? Um crime contra tudo, né? E, então, seu Rômulo, aproveita agora o espaço para deixar uma mensagem de conscientização, né, para os cidadãos cuidarem da nossa cidade. A gente vem aqui solicitar que a população ajude a prefeitura, né, que nos ajude a estar deixando a nossa cidade limpa, a estar colocando o seu resíduo no local correto. Você vai visitar uma praça, pegue seu copo descartável, a sacolinha, tem a lixeira, todas as nossas praças têm nossas lixeiras lá, com o material já destinado para o local correto, é só destinar naquele local. Na sua residência, coloque o material no local, no recipiente correto, para que possa ser coletado pela empresa,
para ir para um destino, para o local correto, não vamos descartar nada no meio da rua, nós vamos deixar, por exemplo, já falamos aqui de garrafa PET, eu não sei por que as pessoas insistem em estar descartando, né, na rua, né? É tão fácil, hoje a gente tem empresas de reciclagem, você falou aí dos ecopontos, o quão importante é os ecopontos, porque esse material que é levado para o ecoponto, ele vai para uma empresa de reciclagem, ou seja, a gente está ajudando outras famílias a sobreviver, a ter uma renda. Então isso é de suma importância, a gente pensar que esse material vai ajudar um outro a ter renda, a estar sustentando a sua família. Então se a gente pensar por aí, e que também vai evitar a sujeira, que vai evitar outros danos, né, a gente vai criar essa consciência de não estar descartando e não estar jogando e deixando esses resíduos nos locais incorretos. E também agora a natureza está, assim, entre aspas, se vingando do ser humano, né, de tudo que a gente fez de ruim para ela, e está devolvendo com bastante água, bastante sol e bastante chuva. A gente está passando por isso no nosso estado, né? A gente está tendo chuvas que a gente não tinha antes. A gente tinha um inverno chuvoso, mas a gente está nos deparando com grande concentração de chuva, que nem aconteceu, acho que em abril, de 196 milímetros de chuva somente num período. Então é muita chuva, a gente mora numa cidade totalmente plana, entendeu? E aí qualquer chuva vai alagar, não tem para onde escoar a água. É um trabalho muito grande, é muito custo, né? Para a gente estar melhorando a drenagem da cidade, mas isso vai acontecer. Então, pessoal, a gente vai encerrando essa entrevista de hoje. Eu espero que você tenha curtido o nosso bate-papo. Se gostou, compartilha com os amigos. Não jogue lixo onde não é para jogar. Não esquece de marcar a Defensoria nas redes sociais, a Prefeitura também, né, que é um trabalho importante. Eu sou Gislaine Teixeira e conto com a sua companhia no próximo programa. Até lá!